Olá, eu sou a Frederique Metti, diretora acadêmica de pós-graduação da SPM, e você está no Voz Executiva, o videocast da SPM no CONAR. Neste episódio, recebemos Aline Lima, Head de Diversidade, Equidade e Inclusão da Natura para a América Latina. E, dentre várias temáticas, vamos falar sobre os desafios da sua área na gestão organizacional. Seja bem-vinda ao Voz Executiva, Ai, Aline. muito obrigada. Estou muito feliz com esse convite. Eu quero começar me audiodescrevendo para fins de acessibilidade, para quem estiver vendo em vídeo. Eu sou uma mulher negra, estou com cabelo de trançado preto até a cintura, estou com uma blusa branca e estou sentada numa bancada preta e vermelha. Muito feliz de poder trocar experiência, desafios, aprendizados. Estou pronta, vamos nessa. Bora! Primeiro, Aline, dentre todos os desafios hoje que você tem na sua área, quais são os principais norteadores ou direcionadores para as estratégias de inovação e negócios dentro da Natura? Bom, acho que é muito importante quando a gente olha para a estratégia da Natura, quando a gente fala do tema de diversidade, sempre que eu vou conversar, fazer um bench ou dar alguma entrevista, eu lembro que assim, isso não nasceu agora. Porque às vezes as empresas escutam e ficam, nossa, não vou conseguir, né? Então, a Natura, ela tem uma crença fundadora, mais de 55 anos de empresa, uma empresa brasileira, onde ela já trazia que quanto maior a diversidade das partes, maior a riqueza do todo. E por que isso é importante? Porque isso permeia a cultura, isso permeia a estratégia de negócio. Ela nasce no modelo de negócio de venda por relações, que gênero era a base. Né? Então, lá na década de 80, quando a gente não tinha nem discussão, por exemplo, sobre lei de cotas para pessoas com deficiência, a Natura já iniciou sua contratação de pessoas com deficiência. Então, quando a gente olha para essa estrutura, para essa jornada, para essa política, a gente tem uma estratégia de diversidade que ela passa, sim, por pessoas, que é o core, né? Então, você precisa ter as pessoas dentro da empresa, em diferentes níveis hierárquicos, para que elas possam tomar a decisão, para que elas possam gerar essa inovação, essa criatividade a partir dessa perspectiva. Mas a gente já entende há muito tempo que é muito importante que isso permeie o nosso modelo de negócio, que isso permeie o nosso portfólio de produto, que isso permeie nossas marcas, nossa comunicação. Então, hoje a nossa estratégia, ela tem como core pessoas, mas ela atua muito fortemente conectado com o foco no cliente, conectado na nossa rede de relações, que são mais de 3 milhões de pessoas consultoras na América Latina, e toda a rede expandida, que é o nosso ecossistema de fornecedores, toda a nossa influência na sociedade, toda a nossa relação para poder gerar esse impacto. Ótimo, eu acho bacana que você trouxe que a Natura já nasceu com essa pegada, essa diversidade na cultura dela. É diferente da maioria das organizações que vieram muito recentemente trazendo isso. E dentro dessa cultura, como a gente já tem na cultura da Natura a diversidade, hoje dentro da gestão de vocês, do dia a dia, vocês têm algo para mensurar a efetividade de alguma ação? Como é que vocês vislumbram essa jornada das ações? Tá. Eu acho que uma coisa muito importante é que a Natura estabeleceu métricas, metas e compromissos públicos muito claros com relação à jornada de diversidade. Então, lá em 2020, a gente publicou para a sociedade o nosso compromisso com a vida até 2030. Nesse compromisso, a gente tinha a meta de equidade, pay equity de gênero, até 2023, que já foi alcançado, de gênero e de raça na América Latina. Então, não tem diferença salarial explicável em gênero e raça hoje na empresa. A gente estabeleceu pelo menos 50% de mulheres em posições de alta liderança, que é diretoria acima, até 2023, também alcançado e sustentado todos esses pilares. A gente estabeleceu também salário digno para todas as pessoas trabalhadoras da nossa empresa, para além de salário mínimo. Então, a gente fez um estudo bastante robusto para entender o que seria esse salário digno, que também já foi alcançado. E uma meta que é bastante importante, que é de 30% de pessoas de grupos subrepresentados em posições gerenciais e acima até 2030. Então, quando a gente vai para a sociedade e fala, esses são os meus números, esses são compromissos, é desafiador. Porque a gente estava distante, a gente sabia, e acho que é essa beleza de estar hoje, né, quase 6 anos na Natura, é de entender que
a gente mira, a gente entende que não tem todas as respostas, que é uma jornada e que a gente vai descobrindo esses caminhos no meio, mas a gente quer chegar. Então, quando a gente desenha isso, você precisa voltar para casa e entender como que estão os meus sistemas, como que estão os meus processos. Antes de você desenhar essa meta, quando a gente fez, você faz uma análise. Então, quando eu falo que eu vou zerar Pay Equity, eu já sei qual é a minha diferença de Pay Equity por meio de estudo e quanto tempo eu preciso. Então, quando eu falo eu faço até 2023, é porque eu fiz um cálculo, eu fiz uma análise de que isso é possível se eu for intencional. Então, eu desenho planos e divido e distribuo, porque eu acho que a coisa mais importante muitas vezes eu que lidero a área de diversidade e converso com muitas pessoas que também estão nesse papel, parece que o tema é da área de diversidade. E não, a gente está falando de um tema que ele é da empresa, ele é institucional, ele é do negócio. Então, a gente define as metas, depois mapeia e entende que projetos e que iniciativas são necessárias para cumprir essas metas. Acho que dado aqui é algo muito importante, porque quando você olha e fala, por que eu não estou conseguindo trazer mulheres para a posição de direção? Não é só colocar um time de recrutamento e seleção para ir buscar no mercado. Você tem as pessoas que estão em casa, você tem que fazer um processo de desenvolvimento, de aceleração, você tem que entender como que está o seu processo de promoção, de mérito, como que essas mulheres estão sendo reconhecidas, avaliadas. Você tem que fazer um mapeamento de todos os vieses que podem estar ocorrendo nesse processo, nesse ciclo. Você tem que preparar toda a organização para a chegada dessas pessoas, porque elas trazem experiências diferentes e a gente sabe o quanto que estruturalmente existem preconceitos e discriminações. Então, não é simples você colocar, por exemplo, uma mulher para ser diretora operacional numa fábrica. Hoje, dentro do nosso comitê executivo, a nossa vice-presidência de OIL é uma mulher. A nossa CFO é uma mulher, que são áreas que originalmente não são ocupadas por mulheres. Então, você precisa fazer uma transformação organizacional e cultural também, que depende de todas as pessoas. E aí onde eu falo que os indicadores entram. Porque você não faz essa coisa no feeling, você precisa entender de onde você está, quais são os problemas. Então, muita pesquisa, muito dado, uma governança muito forte, um envolvimento de alta liderança, de média liderança, mas essa nomeação de papel e responsabilidade de todas as pessoas da empresa foram muito importantes para que a gente caminhasse para os que a gente já atingiu e siga caminhando para esse que também é bem desafiador. Ótimo. Eu gosto que você traz todos os desafios que a Natura teve. Mesmo a gente considerando que a Natura já nasceu com uma cultura de diversidade, ela teve desafios. Imagina aquelas pessoas que décadas mal olharam para isso e hoje precisam olhar, porque é uma necessidade da sociedade, né? Exato. Então, acho bem bacana essa trajetória de vocês. E a gente fala muito aqui, você trouxe muito sobre gestão de pessoas, gestão de processos, competências, empatia. Então, eu tô falando de gestão de pessoas mesmo. E a tecnologia nesse processo, você acha que ela hoje mais ajuda ou mais está prejudicando? Porque no momento em que eu falo de pessoas, eu olho muito comportamento. Sim. Eu olho muito competências. Sim. Se eu colocar tecnologia nesse processo, até que certo ponto ela pode ajudar ou não? Olha, nós acreditamos que a tecnologia ela é um acelerador, desde que usada intencionalmente, né? A gente tem escutado muito falar de inteligência artificial e a gente sabe o quanto que, muitas vezes, se a gente não pensar sobre os vieses que ela pode reproduzir, ela vai seguir escalando isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de IA, vamos trazer, a gente usa hoje IA para um processo de educação, sensibilização e apoio das pessoas e da liderança. A gente desenvolveu uma inteligência artificial que ela é uma expert em diversidade, mas não diversidade no geral, a diversidade da Natura, conectada com os nossos valores, com a nossa política. E aí a gente treinou ela a partir de todos os nossos aprendizados. Essa IA, ela é interna? Ela é interna. Tá. Então ela não navega, por exemplo, no mar. Ela a gestão. e aí assim, você pode abrir ela e falar, olha, eu tenho uma pessoa, uma colega que acabou de chegar, ela é uma pessoa negra e eu sou uma pessoa branca e eu não sei como lidar, eu tenho medo de falar coisas erradas, o que eu posso fazer? Genial. Então é uma IA que ela conversa e apoia. E a gente também entendeu que muitas vezes, para você gerar a segurança psicológica, não tem que ser só para as pessoas que têm algum marcador.
todas as pessoas, para que a gente tenha um ambiente que seja saudável, precisa ter. E aí, muitas vezes, você vai trazendo um grande número de pessoas diversas e aí você corre o risco de criar um nós contra eles. E aí a gente entendeu que muitas vezes também as pessoas tinham medo de perguntar, de fazer pergunta. Falando, nossa, mas se eu fizer essa pergunta e acharem, né, que eu tô sendo racista ou acharem que eu tô sendo transfóbico. Então, essa IA foi para criar esse ambiente de segurança e é muito interessante porque a gente também aprende com ela. Porque à medida em que as pessoas vão trocando, a gente vai entendendo aonde estão as principais dúvidas. Tudo muito garantido na LGPD, sem identificação, mas a gente monitora. Então, para a gente, a IA, nesse aspecto, foi muito bacana, porque nos dá essa possibilidade de escalar conhecimento. Um outro aspecto que é muito interessante é... A gente fez um processo, a gente iniciou lá atrás com um processo de censo para mapear e fazer diagnóstico, para tomar as nossas decisões, mas a gente entendeu para que a gente fosse mais assertivo, usasse a tecnologia a nosso favor e conseguisse tomar as melhores decisões, que a gente precisava entender quem eram essas pessoas, né? Então, como que eu vou acelerar a carreira de uma mulher negra, sei lá, trans, se eu não sei quem ela é? E eu sei que cada marcador que se soma, ele vai trazendo complexidades diferentes para a vida dessa pessoa, né? Que é o que a gente chama de interseccionalidade. Então, a gente fez um processo, uma campanha de autodeclaração no sistema, super educacional, garantindo todas esses direitos dessas pessoas, mas a ideia era que a gente começasse a usar a tecnologia para começar a segmentar jornadas. Então, qual é a jornada? Que UX é essa jornada de experiência de uma pessoa colaboradora quando ela é uma pessoa com deficiência ou quando ela é uma pessoa sem deficiência? Não é a mesma. Talvez o benefício que uma pessoa com deficiência precise não é o mesmo que uma outra. Então, a partir desse mapeamento, a gente foi utilizando as inteligências para ir fazendo análises preditivas, por exemplo, de turnover, para entendendo como que estava esse processo de desenvolvimento de carreira dessas pessoas, para testar e entender como que está sendo distribuídos os méritos, as promoções. E isso tem ajudado muito a gente, para a gente ser assertivo nas tomadas de decisões das nossas ações afirmativas, para a gente validar as nossas hipóteses, porque muitas vezes a gente fala, eu acho que pessoas não se desenvolvem. Então, como que a gente vai usando a inteligência com relação a isso? E também, agora a gente tem feito muito com essa questão de talento, né? Então, como que a gente prepara, como que a gente entende qual é o melhor talento, como que a gente apoia essas pessoas a mapearem. A gente fez um piloto recentemente, estamos ainda validando algumas coisas, mas com uma empresa de tecnologia, né, com o IA para pessoas com deficiência, para criar trilhas junto com neuropedagogos que ajudassem essas pessoas a se desenvolver de acordo com a sua predisposição para a aprendizagem. Então, estamos num momento de muita experimentação, de muito aprendizado, acho que como todas as outras empresas, mas eu entendo que se a gente, usando o intencional, entendendo, principalmente porque são dados muito sensíveis, como que a gente garante LGPD, garante segurança psicológica, pode potencializar muito. Todo olhar sobre questões éticas também. Exatamente, exatamente. Aline, sensacional. Acho que tivemos uma aula, um case exemplar de gestão de diversidade orientada por dados. Então, acho que muitas vezes as empresas falam em gestão de diversidade e entram naquele senso comum ou na fala comum. Sim. E você está nos trazendo uma aula de que sim, dados são necessários, como utilizar esses dados para melhorar toda a jornada, pensando nas pessoas individualmente. Sim. Então, muito bom. E olhando agora todo esse sucesso interno, toda essa experiência que vocês têm internamente olhando essas questões. Como o mercado, vocês colocam isso através de produtos ou campanhas para o mercado? Perfeito. Quando a gente estabeleceu lá em 2020, né, esse compromisso com a vida, a gente também foi entender e estruturar quais eram as outras áreas que a gente precisava atuar de forma diretiva. Então, em primeiro lugar, é o nosso modelo de negócio. Lá desde 2014, a gente tem o IDH da consultoria de beleza. Da mesma forma, na mesma metodologia que a gente tem o índice de desenvolvimento humano, a gente contratou, inclusive, o mesmo economista para ajudar a gente a desenvolver. Então, a gente mede educação, saúde, cidadania e vamos entendendo como que a nossa rede tem se desenvolvido. Isso faz muito parte da nossa visão de impacto socioambiental, natural. Em 2020, a gente pela primeira vez racializou essa nossa pesquisa, exatamente para identificar
qual era o percentual dessa. A gente já sabia que a maioria era mulher, mais de 90% da nossa rede é mulher, mas qual dessas eram negras ou com algum tipo de deficiência ou que sofria algum tipo de violência doméstica e o quanto que isso impactava na diferença de IDH e, consequentemente, no negócio. Neste momento, a gente identificou que 57% da nossa rede era de mulheres negras e a gente conseguiu cruzar dados internos com dados de negócio para entender diferença de renda, diferença de nível de digitalização, de educação financeira, de endividamento. E a partir daí, a gente, dentro do nosso núcleo de inovação social, começou a fazer testes e a gente segue fazendo vários testes exatamente para que a gente possa equalizar essa jornada desta pessoa dentro da Natura a partir dessa perspectiva, que é uma perspectiva que acaba sendo desigual porque é estrutural. Então, É quase como mapear o público-alvo, o público consumidor, para porque conseguir retratar aquilo exato, dentro. porque se a gente tem 50, a gente vive, né? Eu tô te falando de Brasil, né? Hoje eu Claro, respondo claro. para América Latina, são 14 países, mas acho que o Brasil aqui conecta bem com os exemplos. A nossa consultora, a gente fala que a Natura chega na casa de alguém, hoje, né, a gente é Omni, chega por vários canais, Claro. mas assim, são 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas. Então a gente fala que a gente atua para a consultora, para o cuidado dela, para a saúde e bem-estar dela e pela consultora. A nossa causa, os nossos produtos chegam nos clientes finais por meio delas, né? Então isso pra gente é uma ferramenta incrível, tem mais de 10 anos e cada vez a gente vem afinando mais, mas isso também nos traz possibilidades da gente entender, né, para quem que ela vende, como ela vende, qual que é o público, em que território que ela tá, a diferença, né? Uma consultora negra, por exemplo, que tá aqui em Moema é muito diferente de uma consultora negra que tá em Salvador. É quase uma gestão B2B e B2C ao mesmo tempo. Exato, Olhando... porque você tem que estar o tempo todo, né? E aí, esse é um ponto muito importante. Então, quando a gente fala de negócio, de cliente e um modelo de venda por relações, mas uma coisa muito interessante também é toda uma revisão de portfólio, né? Então, Natura, enquanto grupo, a gente tem marcas como a Avon, como Bluma. Então, a Avon é uma marca centenária, que eu nem preciso contar o quanto da história dela com diversidade, né? Trouxe muito aprendizado pra gente. Eu já estava na Natura quando a Avon chegou. Então, a gente foi aprendendo e entendendo. Então, desde toda a evolução e a revolução que a Avon fez no mercado de maquiagem com relação a tom de peles, a vir estudar lá em 2018, 2019, o tom de pele da mulher brasileira, essa falta de mercado. Quando a gente olha, por exemplo, né, para cabelos, como que a gente atua. Quando a gente olha para representatividade, não só, eu falo, né, a ideia não é só você ter pessoas na capa de revista. A ideia é que você tenha como é os bastidores de quem produziu esse filme, quem são os influenciadores desse ecossistema. Então, a gente tem metas internas para todos esses processos de comunicação e de marca, que garantem para a gente, desde a pesquisa de P&D, que a gente vai ter representatividade de testes de eficácia em todas as raças, né, e tipos de pele. Mas a gente começou a entender também que esse público tinha necessidades específicas, né? Quando eu falo de cabelo, eu tenho cabelo crespo, é diferente E do seu até se a cabelo. gente pensar no Brasil, eu tenho, que nem diz um amigo meu, são Brasis. São muitos. Eu tenho diferentes públicos, diferentes culturas dentro de um país só. Então, a gente olhar o Brasil seria como olhar o continente europeu inteiro, né? Exato. Então, é muito complexo, assim. Ainda mais no mercado de beleza no Brasil, acho que é um dos mercados mais complexos. Por conta de toda essa mistura que a gente tem, né? Toda a nossa formação. E aí, você falou, né, quantos Brasis? É muito interessante, porque lá em 2022, a gente se questionou sobre o que é o bem-estar de uma mulher negra. A gente sabe que é o bem-estar de uma mulher, mas e de uma mulher negra? Então, a gente foi para a academia buscar pesquisadores e a gente entendeu e identificou que não existia nenhum tipo de pesquisa aprofundada sobre o bem-estar da mulher negra. E aí, a gente começa um mapeamento que ouviu mais de 2.000 mulheres, que chamou Projeto Dandara, para identificar, são 12 dimensões psicossociais desse bem-estar dessa mulher negra, que resultou no lançamento de uma linha de produto, que é Todo Dia Jambo Rosa e Flor de Caju, que a gente fez pelo lançamento ano passado e lançamento esse ano, que são 5 produtos que atendem a necessidade específica fisiológica de uma pele preta ou parda. Então, assim, existe o que a gente tem trabalhado muito, identificado, uma escuta, que por conta do racismo do Brasil, existe de fato esse racismo que ele é da cosmética, ele é um racismo que, se você for ver, não tem produtos pensados a partir de que eu acho que isso é muito importante. A Natura, ela não detém um conhecimento.
ela co-criou este conhecimento com mais de 2.000 mulheres a partir dessas necessidades. E esse estudo, que é super robusto, está dando para a gente vários insights para todo o nosso pipeline de inovação, de comunicação. E então, isso que eu falo, a diversidade ela gera inovação, gera, né? É o bordão. Mas você percebe tanta coisa que eu fui te falando aqui que é necessária, não é simplesmente colocar pessoas, diferentes raças, classes e gênero, que a coisa vai sair. Você precisa fazer essa gestão e ser intencional. Excelente. Eu acho que tive uma aula, Aline. Muito obrigada. Parabéns pela Obrigada. condução do trabalho. Parabéns à Natura por essa condução histórica, cultural. E eu acho que é um case exemplar para a gente enxergar o mercado externo, a relação de uma empresa com a diversidade externamente e internamente. Então, buscando trazer o bem-estar, que é bem como você finalizou. Então, Aline, muito obrigada pela participação aqui. Eu agradeço a oportunidade de contar um pouco mais, de honrar tudo que veio antes e seguir nesse compromisso dessa jornada. Obrigada. Obrigada.